Polícia Federal encontrou uma mensagem do agente da Polícia Federal, Vladimir Soares, em que ele cita o plano de assassinar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal depois das eleições de 2022. Esse áudio faz parte de todo aquele material que foi apreendido com os indiciados pela suposta trama golpista para impedir a posse do presidente Lula. E a apuração dele, então, já aparece aqui conosco, Elijonas Maia, trazendo mais informações. Elijonas, bem-vindo. Traz, então, em detalhes o que esses áudios revelam. Oi, Carol, ótimo dia para você, quem está acompanhando um novo dia. Vamos detalhar o passo a passo para todo mundo entender muito bem, primeiramente, o contexto desse caso e como que esse áudio entra nessa investigação. Primeiramente, a Polícia Federal indiciou 40 pessoas por atentado ao Estado Democrático de Direito e dentro dessas 40 pessoas tem esse policial federal que é o Vladimir Matos Soares. O caso foi para a PGR e que também denunciou outras 34 pessoas. E esse policial federal também está nesse contexto. Dentro dessa investigação de tentar impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém-eleito em outubro de 2022, a Polícia Federal aponta que havia também um plano orquestrado por com um policial federal e 4 militares do Exército, formado pelas Forças Especiais, os chamados Kids Pretos, para assassinar, eles usam a palavra neutralizar, o ministro Alexandre de Moraes, que na época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Dentro desse contexto, num plano de assassinato apontado pela Polícia Federal, que entra esse áudio do agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares. A gente lembra que ele foi preso em novembro do ano passado, junto a esses outros, aos Kids Pretos do Exército, nesse plano que era chamado de punhal verde e amarelo. E dentro desse contexto, dessa investigação específica do assassinato, do plano apontado pela Polícia Federal, que tem esse áudio do Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal, dizendo como que seria feito esse assassinato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos até citar aqui o que diz o policial federal nesse áudio obtido pela Polícia Federal com ordem judicial. Diz o seguinte: eles estavam com Moraes na mira para atirar. É o que diz o policial federal nesse áudio enviado para outras pessoas. E diz mais o seguinte também, Carol, nessa apuração que a gente fez para a CNN Brasil. Ele diz o armamento que seria usado e que seria um tiro fatal contra o ministro Moraes. E a gente lembra agora também como que entra esse áudio na história. No dia 15 de dezembro, o ministro Alexandre de Moraes estava no plenário do Supremo Tribunal Federal e a PF aponta que havia alguns Kids Pretos em frente ao prédio dele aqui na Asa Sul de Brasília, um apartamento funcional onde ele morava na época, e que neste dia o ministro seria atacado. Mensagens que estariam em um grupo de mensagens sigilosas desses Kids Pretos que a Polícia Federal apontou na operação contra-golpe que seria realizado. Houve aquela questão também de conversas entre eles. E aí tem um outro ponto também. Esse policial federal, o Vladimir Matos Soares, ele é apontado pela Polícia Federal e pela PGR como alguém que se infiltrou na campanha de Lula, na segurança do presidente Lula após a eleição de outubro de 2022, estaria repassando informações de segurança até do esquema de onde Lula estaria indo, as datas, as agendas para esse grupo que assassinaria, neutralizaria o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, todo esse contexto está sendo analisado. Esses áudios, a gente viu que essa semana a PF divulgou outros áudios também relacionados a isso. Tem um áudio do Vladimir Matos Soares repassando informações sobre o esquema de segurança do presidente Lula, só que esse outro áudio que a gente está citando aqui agora na CNN está ainda sob sigilo, é algo novo que a gente traz aqui para o novo dia. Este novo áudio, que cita exatamente o caso de Alexandre de Moraes, esse monitoramento e esse possível ataque contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, será enviado pela Polícia Federal para o Supremo Tribunal Federal em um outro relatório que diz o que foi analisado dentro de tudo que foi apreendido em novembro do ano passado com o policial federal Vladimir e os 4 Kids Pretos que foram presos nessa operação contra-golpe que prendeu 5 pessoas. E aí, então,
Tudo isso está sendo analisado, finalizado e vai ser enviado ao Supremo Tribunal Federal. Um áudio que chama muita atenção dos investigadores com quem eu conversei, Carol, por conta da gravidade e até os detalhes desse possível ataque que sofreria o ministro Alexandre de Moraes. Carol.